Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de maio, e o tema do estudo de hoje é Guilherme Miller e a Bíblia. O texto bíblico que baseia nosso estudo é João, capítulo 16, versículo 13. E aqui, o apóstolo escreveu o seguinte: Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi o instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Ao estudar as Escrituras, Miller descobriu um Cristo que o amava mais do que ele poderia imaginar. Com a Bíblia, uma caneta e um caderno, começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso com verso, ele permitiu que a Bíblia se explicasse. O próprio livro de Isaías, capítulo 28, versos 9 e 10, nos ensina a importância de estudar a Bíblia dessa forma. Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. Como lemos no início em João 16, verso 13, o Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens bíblicas. De acordo com Daniel, capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 45, 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, e Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 a 3, os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistério. Deus nos falou de sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Miller entendeu que a profecia era seu melhor intérprete. Os símbolos proféticos são esclarecidos pela própria Bíblia. E eu vou dar a você alguns exemplos. Primeiro, as bestas que aparecem nos símbolos proféticos representam reis ou reinos, conforme Daniel capítulo 7, versos 17 e 23. O vento, em profecia, representa destruição, conforme Jeremias capítulo 49, verso 36. Em textos proféticos, a água representa povos ou nações, conforme explica Apocalipse capítulo 17, verso 15. Uma mulher, em profecia, representa a igreja, conforme Jeremias capítulo 6, verso 2 e Efésios capítulo 5, do verso 22 a 32. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia profético equivale a um ano literal, como explica muito bem para nós Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6. E concluindo, quando Miller aplicou esses princípios de interpretação, ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. E sobre isso, daremos continuação no estudo de amanhã. E na conclusão do estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Daniel, capítulo 2. Que o Senhor Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.